Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje vocês vão aprender tudo aquilo que vocês precisam saber sobre cookies. Então vamos lá. Basicamente os cookies é uma forma da gente conseguir armazenar dados no navegador do cliente para ser usados pelo servidor posteriormente. Caio, vamos com calma. Então, basicamente, quando você está dentro do seu navegador, seja ele o Chrome, Mozilla, Firefox, independente do que seja, você vai ter uma aba ali para que seja armazenada algumas informações-chave, valor. Então, você vai ter uma chave, assim como um dicionário, e um determinado valor. Além disso, você vai ter algumas outras informações sobre esse determinado cookie, como, por exemplo, quando que ele vai se expirar e tudo mais. Mas vamos se apegar aqui, por enquanto, a chave valor. Então, você tem uma chave que vai indicar sobre o que é aquele cookie e o valor daquele determinado cookie. E você vai utilizar quando você quer que o servidor envie uma informação para o cliente. O cliente, o navegador desse usuário, vai armazenar essa informação nos cookies para que na próxima requisição que o usuário fizer a seu servidor, você saiba de algumas informações. Caio, me dá um exemplo de como que isso poderia ser utilizado. Imagina o seguinte caso. Quando o usuário acessar o seu site pela primeira vez, você quer exibir um pop-up de boas-vindas. Olá, tudo bem? Boas-vindas e etc. Só que as próximas vezes que o usuário acessar o seu site, a sua plataforma, você não quer de forma alguma que esse pop-up apareça. Como que a gente pode fazer isso da seguinte forma, então? Quando o usuário acessa o seu site pela primeira vez, não foi armazenado nenhum cookie ali dentro. Então, o seu servidor vai procurar por um cookie. Por exemplo, acessou o site. Se ele não encontrar, beleza, ele vai exibir o pop-up. Agora, se o nosso servidor pegou os cookies que tinha no navegador do cliente e encontrou lá um cookie como acessou o site true, então ele não vai exibir aquele pop-up porque ele já sabe que o usuário acessou o site, então não é para mostrar uma mensagem de boas-vindas. Ou um outro exemplo que a gente poderia utilizar, que é muito utilizado nos dias de hoje. Você tem um e-commerce e quando o usuário acessa a página de um produto, você armazena este produto nos cookies daquele determinado usuário, para que posteriormente você possa enviar notificações, propagandas sobre aquele determinado produto. Então, quando o usuário acessar o seu site novamente, o seu servidor vai saber que ele já acessou a página daquele produto. Então, o que você pode saber? Colocar uma lista, por exemplo, ali, principais produtos. Ou acesse novamente, por exemplo, ou algo do tipo. Só que aqui nós precisamos nos atentar que o cookie não é uma forma segura de armazenar dados. Você não pode, de forma alguma, armazenar dados que você precisa de uma alta integridade. Por exemplo, a senha do usuário você nunca pode colocar dentro do cookie. Você nunca pode depender que aquilo que esteja no cookie não possa ser acessado pelo usuário ou por algum outro usuário e você não pode confiar que aquela informação é verdadeira. Isso porque o usuário ele pode apagar o cookie, ele pode alterar os dados do cookie. Então você vai utilizar para essas coisas que, se o usuário apagou o cookie ou ele modificou os dados do cookie, não vai ter um problema crítico para o seu sistema. Igual nesse caso, vamos supor que o usuário já acessou o site, você colocou lá, viu o pop-up ou acessou o site como true. Só que o usuário vai lá e apaga, muda de true para false. Se ele fizer isso, teve ele burlou as informações? Teoricamente sim. Só que vai ter algum dano para o seu sistema? Não. A única coisa que vai acontecer é que vai ser exibido um pop-up para ele novamente. Então o seu sistema, a integridade dos dados do seu sistema não foi comprometida de forma alguma. Agora, se você coloca um token de segurança, por exemplo, naquele cookie ali, um token que não poderia ser visto pelo usuário, não um token de autenticação, quando a gente está trabalhando com o Auth2, por exemplo, porque os cookies servem para isso também, para armazenar tokens de autenticação e tudo mais. Mas um token ali do seu sistema, como por exemplo uma chave de API, alguma coisa do tipo, e o usuário vai ver isso, então ele vai ter acesso a dados críticos, e isso pode trazer falhas de segurança para a sua aplicação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos aqui, pessoal, deixa eu abrir meu navegador para mostrar para vocês. E estou aqui com um navegador, tem aqui escrito teste, tá? Só para a gente fazer um teste. Se vocês acessarem com o botão direito do mouse e inspecionar, vocês vão ter aqui uma parte chamada Application. Isso dentro do Chrome, tá, pessoal? E aqui dentro de Application, olha só o que nós temos. Nós temos alguns dados. Eu vou apagar esse daqui, que esse daqui não vem por padrão, tá? Quando a gente está trabalhando com uma aplicação Django, ele vai te trazer já direto na sua primeira requisição 3 dados que o Django precisa, que seria o Session ID, o CSRF Token e o underline GCL underline AU. O Session ID e o CSRF Token a gente já falou diversas vezes aqui no canal, a gente já sabe o que é. Agora esse GCL AU aqui pode ser uma novidade para algumas pessoas. Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho. Mas ele é basicamente um token do Google Analytics para medir performance do seu site e tudo mais, tá? Então, esses cookies aqui sempre vai ter na sua aplicação Django, beleza, pessoal? O usuário ele tem acesso aqui ao valor, então ele sabe qual que é a Session ID.
Vamos vir aqui, ó, nós temos lá uma Session ID. É através dessa Session, por exemplo, que a gente sabe quando a gente está trabalhando com o Django e a gente coloca lá request.session e armazena um determinado dado para aquele determinado usuário, por exemplo, um carrinho de compras. É através dessa chave aqui que a gente sabe que aquela Session é desse usuário. Falar, Caio, o usuário pode ver isso daqui? Pode, ele não vai conseguir fazer nada com isso. Mas, Caio, ele não pode alterar? Pode. Sendo assim, existe uma falha de segurança. Fala, se eu alterei e se coincidiu de que ele colocou a chave de um outro usuário, por exemplo, essa coincidência pode acontecer, só que é 1 em 1 milhão, assim, é igual, existe a senha do usuário, alguém pode descobrir a senha do usuário? Pode, por isso que é uma chave bem segura. Se você for dar uma olhada, eu não consigo dar mais Ctrl C, mas como, por exemplo, CSRF token, olha a quantidade de caracteres que nós temos aqui, se eu não me engano são 64 caracteres, não tenho certeza. Mas basicamente, assim, é praticamente impossível dessa coincidência acontecer, tá, pessoal? Então a gente desconsidera isso. Ok? Então aqui nós temos quando que ela será expirada e tudo mais, algumas informações que a gente vai ver posteriormente. Então agora eu, Caio Sampaio, eu quero inserir alguma informação aqui, como por exemplo um view pop-up, um acessou o site e tudo mais. Então vamos lá para o meu VS Code. Eu já estou aqui com uma estrutura Python de Django aqui padrão, então aqui eu já tenho meu ambiente virtual criado, ativei o ambiente virtual, instalei o Django, criei um app Django aqui, um projeto Django chamado aula cookie, criei aqui um app chamado home, claramente cadastrei o home aqui dentro do install apps, e aqui nas URLs eu redireciono para home.urls, e aqui em home.urls eu chamo uma view home. Essa view home simplesmente dá um HTTP response dentro de teste. Agora que eu quero entrar aqui na parte de cookies, então eu vou tirar esse HTTP response e vou fazer o seguinte. Eu tenho o objeto response e eu vou falar uma variável chamada response e eu vou receber o HTTP response, em vez de eu retornar ele direto. HTTP response. Esse objeto ele vai ser muito importante. Fala, Caio, mas eu não quero retornar um HTTP response, eu quero usar um render, eu quero utilizar um JSON response ou alguma coisa do tipo. Não tem problema, eu vou explicar para vocês. Se a gente observar esse HTTP response, se eu entrar lá dentro dele, você pode perceber que o HTTP response ele vai herdar de HTTP response base. Esse HTTP response base, ele vai ter aqui uma função, cadê o método? Aqui, o setCookie. Ele vai ter o setCookie que recebe alguns parâmetros, a gente vai falar sobre esses parâmetros daqui a pouco, e basicamente essa função setCookie vai definir alguns cookies lá no navegador do usuário, então a gente pode utilizar essa função. Aí você fala, Caio, não quero retornar um HTTP response, eu quero retornar um render, por exemplo. Se você acessar um render, o render é uma função também, ela não é uma classe, não é um método nem nada do tipo, é uma função que vai receber um HTTP response, uma request, e vai transformar isso daqui. Se a gente olhar aqui, o render, ela recebe uma request, recebe um template, só que o que ele faz, no final, ele retorna um HTTP response. Só que ele retorna aqui o content, content type e o status. O content, ele fez um render to string. Então, por isso que a gente consegue renderizar um HTML de fato, tá, pessoal? Então, basicamente, o render também retorna um HTTP response. Ah, caiu o JSON Response, ele é uma função? Não, na verdade o JSON Response agora já é uma classe, só que é uma classe que herda de HTTP Response. Então todas elas você vai conseguir setar cookies da mesma maneira, tá? Então tudo que eu estou fazendo aqui com HTTP Response ou com Render, você vai conseguir fazer com JSON Response, com Render ou vice-versa, tá? Beleza. Tenho aqui um HTTP Response e vou digitar teste. Perfeito, fiz isso, teoricamente vai estar funcionando normalmente. Agora eu posso vir em response, e agora eu posso chamar aquele método lá que é o set_cookie. O setCookie ele recebe alguns parâmetros. É claro que, como eu já falei para vocês, que os cookies é uma estrutura de dados de chave e valor. Então ele recebe uma key, uma chave, recebe um value, só que além disso ele recebe alguns outros parâmetros, como por exemplo o maxAge. Então vou colocar aqui, maxAge vai ser um inteiro em segundos. Então, por exemplo, eu quero que esse cookie tenha uma durabilidade de, por exemplo, 200 segundos, 3.000 segundos e etc. Aí você faz o cálculo. Eu quero que dure uma semana, então você vê, uma semana tem quantos segundos e assim por diante, certo, pessoal? Depois nós temos o domain. Aqui você vai especificar o domínio que esse cookie será aceito. Se você colocar, por exemplo, example.com. E a requisição foi feita por blog.example.com.
example.com também vai ser aceita, ou example.blog, example.net e assim por diante, tá, pessoal? O Secret é muito importante também. Ela diz que eu só vou setar aquele cookie se uma requisição for HTTPS. True, apenas HTTPS. HTTPS eu falei? HTTPS é uma biblioteca do Python, desculpa se eu confundi. Só se ela for uma requisição HTTPS, com um certificado SSL. Se for uma requisição HTTP, isso não vai acontecer. E depois nós temos o HTTP only, que vai fazer o quê? Só vai setar o cookie, só vai ter acesso ao cookie quando for uma requisição via ali navegador e etc. Isso garante que o JavaScript não tem acesso. Então, JS, se true para JS não ter acesso. Então, se você definir isso daqui como true, o JavaScript não terá acesso que você criar ali dentro do seu site, não terá acesso àquele cookie. Então, se eu não me engano, se eu não esqueci de nenhum, esses daqui são os parâmetros que você vai receber dentro do set cookie. Esses daqui são opcionais. Então, a gente precisa passar uma chave e um valor sempre. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma chave chamada view, e eu vou passar um value que vai ser true. Então, beleza. Quando eu retornar esse response agora, eu quero que vocês observem no meu navegador. Aqui eu preciso, se eu der um F5, não está rodando o servidor. Então, eu preciso dar um Python 3 manage.py run server. Perfeito. Agora sim, se vocês observarem aqui nos meus cookies, eles estão zerados. Tá, não tem cookie nenhum que eu apaguei todos. Beleza? E deu aquela página de erro, né? Se eu pressionar um F5, olha só o que veio. Session ID, CSRF token, o token o nosso cookie do Google Analytics e mais um view true. Se eu apagar ele não está mais aqui. Pressionei F5, ele foi setado novamente, tá? Então a gente consegue setar esses cookies. Mas antes da gente ir a fundo em como setar cookies, vamos entender aqui como que a gente vai fazer para receber esses cookies. Então aqui, ó, eu vou vir aqui, vou dar um comentário aqui por enquanto. Cara, eu quero receber esses cookies. É muito simples. Eu vou criar aqui uma variável chamada cookies. Vai ser igual. E aqui eu vou falar request. Então, lembra que eu falei para vocês que quando que a gente utiliza os nossos cookies? Quando o servidor vai enviar um dado para o cliente e na próxima requisição ele vai enviar esses cookies junto. Então, nossa request, ela tem os cookies. Então, ponto cookies. Se eu faço isso, vou pressionar um F5 aqui, olha só o que foi printado no meu navegador. Pressionar mais um F5. Ah, tá, não dei print, né? Então, obviamente, não vai ser printado. Print cookies. Beleza, pressionei F5. Aí, beleza. Olha só, nós temos aqui um dicionário, chave valor, ou seja, GCL o valor, CSRF token o valor, Session ID o valor, view e o valor que no caso true. Então, a gente consegue pegar isso daqui. Assim como o post, o get, todos os carry set, a gente tem um método get para pegar esse determinado valor. Então, view. Perfeito. Agora eu vou pressionar um F5 aqui dentro e nós temos lá o view e aqui dentro ele nos mostrou true. Se eu apagar esse delete aqui, agora não tem nenhum cookie. Quando eu pressionar F5, primeiro o que eu faço? Eu pego os cookies. O view vai existir? Não. Então, beleza, não vai existir essa chave aqui. Se não existe a chave, o get me retorna none. Depois ele vai setar o cookie. Na verdade, ele nem vai setar porque eu tirei, mas eu vou deixar o set aqui também, o cookie. Então, vamos supor que isso aqui seria a primeira vez que eu estou acessando essa página. O que vai acontecer? Aqui, ó, o nosso cookies vai ser none, porque ele não existia. Ele foi setado depois desse momento. Agora, se eu pressionar F5 de novo, agora sim ele está como true. Então, com isso daqui, praticamente a gente já consegue fazer aquele sisteminha de mostrar um pop-up se o usuário tiver acessado pela primeira vez. A gente poderia fazer o seguinte. Se cookies opa, 10-0 para o teclado. Se cookies então, ou seja, se o cookie existir, mas eu não quero, eu quero o contrário. Se not cookies, ou seja, se o cookie for known, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui em cima um context, vai ser igual a um dicionário, e eu vou criar esse context numa posição chamada exhib alert. E eu vou falar que vai ser igual a true, certo?
Então, eu criei esse context e agora, em vez de retornar esse HTTP response, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o render, lembra dele? Então, eu vim aqui, render. Ele recebe uma request, recebe um path, eu vou chamar de home.html e vou retornar esse context. Perfeito. Aqui, eu vou vir aqui criar um templates, new folder, templates. Vou vir aqui, new file, home.html. Certinho. Então, aqui eu vou criar uma tag script do JavaScript. Poderia ser qualquer outra coisa, tá? Script. E agora eu faço o seguinte. Abra as tags do Django. Então, se... E como é que eu chamei lá? Exhib alert. Se o exhib alert for true, o que eu faço? Eu mostro um pop-up. Então, end if, primeiro para fechar o if. E agora, dentro dessas tags, eu faço o quê? Alert. E coloco aqui, por exemplo, seja bem-vindo. Ótimo. Vamos fazer o teste? Então, aqui eu vou apagar esse cookie para garantir. Então, primeira vez que eu estou acessando o site, pressionei o F5, ele falou que esse template não existe porque provavelmente não foi carregado, né? Dá um Ctrl C no meu servidor, rodar de novo e beleza. Pressionei o F5 e tá lá, o alert, seja bem-vindo. Ou seja, a primeira vez que eu acessei o site. Vou dar um OK, beleza, naveguei no site. Entrei novamente, pressionei o F5, não apareceu mais o cookie. Pressionei de novo, não apareceu. Aqui a gente pode perceber que o max age, ou seja, quando que ele será expirado, está como session. Isso porque a gente não definiu quando que ele será expirado. Caio, se eu abrir uma nova aba e acessar o site, não vai aparecer também, porque eu digitei um 3. Não vai aparecer o cookie de forma alguma, porque você já acessou o site. Se eu fechasse o navegador, também não. Se eu desligasse o computador, ele ia continuar lá. A não ser que o tempo de expiração dele já tenha se esgotado, que a gente pode definir aqui também, certo? Caio, e se eu não quisesse ter feito isso daqui, ó? Isso daqui com o if. O que eu poderia fazer? Quais seriam outras opções? Você pode pegar o cookie que foi enviado no servidor pelo JavaScript, tá, pessoal? Então, você poderia fazer o seguinte, assim, ó. console.log e eu vou definir aqui um documents.cookie. Beleza. Vou vir aqui, pressionei o F5, vou vir em inspecionar, vou vir em console e ele me printou aqui todos os cookies. O GCLAU, o CSRF token e o view. Cadê o session ID? Session ID... Cadê? Acho que ele tá sem aqui, né? Application... Não, Session ID tem que estar aqui, ué, não tô vendo. Por que não tá aparecendo? Documents.cookie eu coloquei, tá certo. Esse LAU, CSRF token e o view true. Tá, não tá aparecendo. Tá, beleza, depois eu dou uma olhadinha nisso. Mas basicamente o document.cookie ele vai trazer pra gente os cookies que tem ali armazenado. Aparentemente o Session ID não veio, mas não entendi o porquê disso, tá? Daqui a pouco eu já dou uma olhada nisso. Então, a gente consegue ter acesso aos cookies. Só que se vocês olharem, isso daqui tá como string. Então, se eu tentar fazer algo do tipo assim, ó. Deixa eu abrir aqui meu VS Code novamente. Documents.cookie na posição view. Isso daqui não iria funcionar, porque é uma string, então a gente não consegue acessar por posição. Então, para isso, a gente precisaria fazer uma função que transforma essa string em uma estrutura de dados chave-valor. Então, eu já trouxe aqui uma função pronta, para a gente não perder muito tempo nisso. Então, essa função getCookie, o que ela faz? Ela cria aqui um objeto, né, que no JavaScript a gente não chama de dicionário, a gente chama de objeto, mas eu vou chamar de dicionário para manter a linguagem aqui do Python, tá? A gente faz um document.cookie.split, porque se você ver, cada cookie ali é separado por um ponto e vírgula, então, GCLAU, valor, ponto e vírgula, CSRF token, valor, ponto e vírgula, view, true e beleza. Agora vamos voltar lá no nosso VS Code. Ok, então por isso a gente faz um split por ponto e vírgula. Aí agora a gente itera sobre cada um desses dados, ou seja, todos os cookies que tem ali dentro, só que agora também a chave valor vai ser uma string, a chave igual valor vai ser uma string. Então o que eu faço? Eu dou um split em igual, onde a chave vai vir na posição 0 do dicionário e o valor na posição 1. Aí eu falo o quê? Cookie. Eu crio uma posição, crio uma chave nesse dicionário, ou seja, eu falo que a chave que eu tinha ali na minha string vai ser a chave do dicionário e V aqui vai ser igual ao V que seria o valor. Depois retorno o cookie na posição name, que ele recebe o nome do cookie aqui. Então, se eu faço algo, por exemplo, agora, console.log de getCookie e passo lá o view,
ele já vai me retornar o cookie de fato. Então, se eu pressionar o F5, ele me mostra true. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente consegue fazer com o JavaScript. E aqui, você poderia fazer lá os seus ifs, com o JavaScript poderia fazer o que você quisesse. Então, se get cookie, tananã, se isso daqui for verdadeiro, você poderia fazer da seguinte forma. Se isso daqui for verdadeiro, alert, tal, segundo acesso. Beleza, vamos voltar aqui. Então, quando eu pressionar o F5 aqui, ele mostra lá segundo acesso, ou seja, porque o usuário já acessou, porque esse cookie aqui estava como true, certo? Então, basicamente, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. A gente consegue ler o cookie, a gente consegue setar o cookie e tudo mais. Então, aqui, esses dados aqui eu não vou passar um por um, tá? Porque a gente não tá com HTTPS, a gente vai fazer teste com JavaScript, mas é bom vocês saberem. Porque quando vocês forem colocar isso daqui em produção, é importante sempre definir o secure como HTTPS, para que os cookies não sejam armazenados quando for uma requisição HTTP, ou HTTP only, dependendo da sua situação e tudo mais. Os domínios, cara, eu quero que todos os domínios tenham acesso. Não, eu quero que só um domínio e tudo mais. E o MaxAge eu acho que seja o mais importante aqui deles. Então, se vocês observarem, aqui no memory não, no application, nós temos aqui o view, o expiry, o MaxAge aqui, o expiry dele tá como session, mas eu posso definir aqui de fato um valor. Ele tem que ser um inteiro, então eu não posso passar entre aspas, e sempre vai ser em segundos. Então eu vou passar aqui 200 segundos, ou seja, vai ficar ativo por 200 segundos. Depois de 200 segundos, é como se ele não existisse, como se o usuário tivesse acessado o site pela primeira vez novamente. Então tá lá, ó. Beleza. Aqui ele já mostra uma data pra gente, beleza? Sempre em UTC. Caio, quando que isso seria útil? Mais ou menos, imagina o seguinte caso, você está fazendo um carrinho do usuário e você quer que esse carrinho fique ativo por X tempos. Depois de um tempo, depois de 2, 3 dias, você não quer mais que esse carrinho continue salvo ali para que o usuário possa criar um carrinho novo e tudo mais, etc. Para quando ele acessar seu site de novo, não tenha dados antes. Imagina, o usuário acessou seu site lá há um ano atrás. Ele colocou 2 itens no carrinho. Depois de um ano, ele entra esses 2 itens e está lá. Então ele fala, nossa, por que tem esses itens aqui no meu carrinho? Nem vai lembrar. Vai parecer que é meio que você está tentando burlar, está tentando fazer com que ele compre coisa a mais ou algo do tipo. Seria algo extremamente ruim para sua experiência como empresa, tá? Então você tem que sempre pensar nesses casos, quando que você vai colocar uma data limite, qual será o tempo dessa data limite. Isso tudo vai de você analisar qual que é o seu caso, como que a empresa funciona e tudo mais, certo, pessoal? Eu tenho mais algumas coisas aqui para falar para vocês, que é uma assinatura. Essa parte é bem importante, tá? Caio, se o usuário, por exemplo, colocar um outro cookie aqui e tal, fizer alguma modificação e tudo mais, como é que eu vou saber que esse cookie é realmente válido, que ele veio, que foi o Django que colocou ele ali dentro e tudo mais? A gente pode assinar esse cookie, ok? Então a gente coloca lá, o cookie session ID vai ter uma assinatura. Se o usuário, por exemplo, criar um outro cookie ali, ele não vai saber a assinatura ou alterar a assinatura, a gente consegue saber essa diferença, tá? Então a gente consegue ter uma confiabilidade melhor. Então eu poderia colocar um set cookie, aí aqui eu teria que colocar um signed underline. Agora nós temos o quê? Vou até tirar esse MaxAge daqui. Nós vamos ter uma assinatura com uma hash daquele determinado cookie. Se eu pressionar F5, olha só, nós temos true, 2 pontos e uma assinatura digital. Então, através dessa hash aqui, a gente consegue fazer validações desse determinado cookie. Então, é sempre importante você saber quando utilizar isso daqui, quando for um dado mais importante, que você não quer que o usuário possa colocar lá, view true, você não quer que ele faça isso não funcione se ele tentar fazer de alguma forma, porque ele não vai ter uma chave, ele não foi assinado digitalmente, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Claro que isso daqui não traz uma confiabilidade absurda para a sua aplicação, porque o usuário pode simplesmente vir aqui e apagar a sua assinatura e tudo mais, alterar o valor, vai estar com a mesma assinatura, ou seja, isso daqui não traz aquela confiabilidade, ou seja, os cookies não é para você fazer aquele tipo de coisa que você exige dados extremamente confiáveis ali dentro, como eu já disse no começo dessa aula, tá? Mas essa assinatura pode ser importante em alguns casos, e você pode definir um gerador aqui, um salt, ou seja, essa hash será baseada num conjunto de strings aqui aleatórias. Então, poderia colocar aqui colocar aqui 3, ou poderia colocar qualquer coisa. Mais algumas coisas aqui, beleza? Coloquei, aí ele vai gerar baseado nisso, tá? Você poderia utilizar lá
as settings do Django para fazer isso também e tudo mais, tá, pessoal? Então, basicamente, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre cookies aqui para vocês. Espero que essa aula tenha sido aproveitada por vocês tenham conseguido entender tudo certinho. Se ficou com alguma dúvida, como eu já digo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Esse assunto é um assunto bem importante, você vai utilizar bastante na sua carreira como programador, quando você estiver trabalhando em alguma empresa, você sempre vai ter que definir algum cookie ali para saber ou rastrear um pouco do como que o usuário está utilizando o seu sistema e tudo mais, tá? Então é algo que você acaba utilizando bastante dentro do seu dia a dia e você precisa ter um domínio sobre essa ferramenta, certo? Então é isso, pessoal, agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui para nos apoiar e tudo mais. Nos diz aqui, pessoal, se vocês ficaram com alguma dificuldade, coloca aqui, não entendi ou entendi e um joinha, beleza? Pra gente saber se vocês estão entendendo ou não estão entendendo aqui a nossa didática e tudo mais, beleza? Então não esquece de comentar entendi ou não entendi pra gente saber, ok? Então é isso, pessoal, agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente, um abraço e até a próxima.